Você sabe como sentimos o cheiro? Isto é, como o organismo identifica e processa o cheiro de algo? De modo geral, a olfação serve para detecção de odores agradáveis e conhecidos, tais como chás e o cheiro característico da laranja, e também para a detecção de odores considerados perigosos, substâncias potencialmente nocivas como a fumaça do cigarro ou um fruto estragado. Na parte superior da cavidade nasal existem neurônios sensoriais olfatórios. Neurônio pode ser definido basicamente como uma célula do sistema nervoso. No vídeo presente aqui do canal de Introdução à Neurofisiologia, explicamos a estrutura do neurônio, bem como a maneira pela qual o sinal elétrico passa por este neurônio. Caso você não tenha visto o vídeo, deixaremos o link na descrição deste vídeo. Os neurônios sensoriais olfatórios fazem conexão com uma estrutura chamada bulbo olfatório, que é uma estrutura presente no cérebro. Uma curiosidade interessante sobre esses neurônios é que ocorre a substituição por neurônios do mesmo tipo a cada 60 dias aproximadamente. Estes neurônios possuem terminais chamados cílios olfatórios. Nestes cílios olfatórios existem receptores com especificidade para determinar o reconhecimento de um conjunto de substâncias odoríferas. Estes cílios são embebidos em uma camada de muco, presente na cavidade nasal. Moléculas odoríferas do ambiente se dissolvem e entram no muco antes de se ligarem à proteína receptora gustatória. A proteína receptora olfatória é a responsável por receber a substância odorífera e desencadear uma resposta intracelular. Os receptores para substâncias odoríferas são acoplados à proteína G. Neste caso, é uma proteína G especial, a proteína G-olf. De modo geral, a proteína G é composta por 3 subunidades. E quando ativada, uma destas subunidades se desloca ativando um tipo de proteína intracelular. Aqui podemos ver a substância odorífera chegando em seu receptor, a adenilato ciclase, que será ativada, e um canal ativado por nucleotídeo cíclico. Com a ligação da substância odorífera, a proteína G é ativada, ela realiza a troca do GDP por GTP, ou seja, troca a guanosina difosfato por guanosina trifosfato, ativando a adenilato ciclase. A adenilato ciclase causa aumento de AMP cíclico, ativando o canal ativado por nucleotídeo cíclico. Com esta ativação, ocorre a entrada de cátions. São íons de carga positiva e que despolarizam a célula. A sequência de ativações intracelulares gera a entrada de cátions, causando a resposta intracelular em forma de sinal elétrico. O sinal elétrico de intensidade adequada consegue percorrer o neurônio e chegar até o bulbo olfatório. Aqui podemos ver o caminho percorrido desde o epitélio olfatório, as projeções dos neurônios atravessando a lâmina cribriforme e chegando ao bulbo olfatório, onde fazem conexões com neurônios secundários do bulbo olfatório. Estes neurônios secundários recebem estas informações e podem fazer modificações antes de transmitirem os sinais para o córtex olfatório. Aqui podemos ver o caminho abordado desde os neurônios olfatórios no epitélio olfatório, cujas suas projeções seguem pelo nervo craniano, chegam até o bulbo olfatório, levados até o trato olfatório, que leva esses sinais ao córtex olfatório, e do córtex olfatório, sinais são direcionados para o córtex cerebral e algumas projeções para o sistema límbico. Desta forma, o cérebro usa sinais vindos dos neurônios sensoriais olfatórios, combinados de maneiras diferentes, para criar vias
que possibilitam a percepção de odores. Cada neurônio sensorial olfatório expressa um tipo de receptor, e um receptor pode reconhecer mais de um tipo de substância. Um bom exemplo colocado pelos livros para entendermos como são detectados diferentes cheiros é imaginar esta codificação comparando-a com um alfabeto. Diferentes combinações de letras formam diferentes palavras, assim como diferentes conjuntos de receptores reconhecem diferentes tipos de substâncias odoríferas, caracterizando o cheiro. Aqui eu trago uma visão geral do caminho percorrido pelo sinal elétrico desencadeado por moléculas odoríferas. Podemos ver que a área do córtex olfatório é relativamente próxima à área do córtex gustatório. Enquanto comemos e ocorre o processo de gustação, que será abordado mais para frente, moléculas são enviadas para o caminho da olfação que acabamos de abordar. E assim, a combinação entre o estímulo somatosensorial da língua e a passagem retronasal de substâncias odoríferas para dentro do nariz faz com que estas substâncias odoríferas sejam percebidas como sabores na boca. Outro fato interessante é que parte destes sinais desencadeados por moléculas odoríferas é mandado ao sistema límbico. Isto causa a relação cheiro-emoção, ajudando você a reconhecer tanto substâncias potencialmente nocivas quanto agradáveis. Agora que falamos sobre o cheiro, vamos abordar o assunto da gustação. Primeiro, é importante saber que a gustação não é igual ao paladar. A gustação envolve sentir os 5 sabores básicos. São eles: doce, amargo, salgado, azedo e o sabor umami. Este último, o sabor umami, tem relação com o aminoácido glutamato monossódico. Este é usado em alguns alimentos para realçar o sabor. Enquanto isso, o paladar envolve sinais de entrada do sistema olfatório, gustatório e somatosensorial. Outro ponto importante é a língua. Vale ressaltar que não existem regiões únicas para a sensação de cada sabor. Todas as regiões conseguem sentir todos os sabores. O que altera é que em certas regiões são necessárias mais ou menos moléculas para desencadear a sensação de um determinado sabor em relação a outras regiões da língua. Dito isso, vamos esclarecer como sentimos o gosto dos alimentos. Primeiro, trago a vocês uma visão anatômica do caminho percorrido para desencadear o gosto do alimento. Através de neurônios da primeira ordem, regiões da língua são inervadas por fibras de neurônios sensoriais gustatórios que seguem pelos nervos glossofaríngeo e corda do tímpano, terminando no trato solitário do tronco encefálico ou tronco cerebral. Desta região, as projeções neurais conduzem o sinal até uma região do tálamo, que por sua vez envia o sinal ao córtex gustatório. Na língua, existem os chamados botões gustatórios, onde se situam as células receptoras gustatórias, ou CRG. Em cada botão gustatório, existe cerca de 50 a 150 células receptoras gustatórias. Antes da interação das substâncias com o botão gustatório, essas substâncias são dissolvidas no muco e na saliva da boca. Aqui podemos ver a região onde os ligantes gustatórios interagem com a célula receptora gustatória. O chamado poro gustatório é o ponto de contato desta interação. E na esquerda da imagem, temos 3 tipos de papilas, que nada mais são do que a região da língua onde estão agrupados os botões gustatórios. Temos papilas circunvaladas, foliáceas e fungiformes.
Para os sabores salgado e azedo, são desencadeados por canais iônicos. Sódio para o sabor salgado e hidrogênio para o sabor azedo. Quanto ao sabor amargo, ele é desencadeado através da família de receptores T2Rs, que são receptores acoplados a uma proteína G. No sabor doce, sabemos que ocorre a ação de dois receptores relacionados acoplados à proteína G. São os receptores T1R2 e T1R3. Na presença de altas concentrações de açúcares, a detecção pode ser feita pelo receptor T1R3 de maneira isolada. Para o sabor umami, ocorre também a ação de dois receptores acoplados, T1R1 e T1R3. Aqui temos uma visão esquemática do botão gustatório, composto por células receptores gustatórias, as quais estão ligadas por junções de oclusão. Com a ligação dos ligantes gustatórios, são gerados sinais de cálcio e liberado ATP ou serotonina. Para o sabor doce, umami e amargo, ocorre a liberação de ATP. Já para o sabor azedo, ocorre a liberação de serotonina. Quanto ao sabor salgado, acredita-se que as células de sustentação do tipo 1 podem detectar o gosto salgado quando o sódio entra através dos canais. Aqui podemos visualizar a ativação da célula pelo ligante. Então, as vias intracelulares são ativadas, ocorre a sinalização intracelular, isto causa a liberação de cálcio, e o aumento do cálcio leva à liberação de serotonina ou ATP, que fazem interação com neurônios gustatórios primários. Estes, por sua vez, como dito no começo da explicação sobre gustação, levam o sinal pelo nervo glossofaríngeo e pela corda do tímpano, terminando na região do núcleo do trato solitário, que leva o sinal até uma região do tálamo, e o tálamo, por sua vez, leva o sinal até o córtex gustatório. O sabor é identificado pela chegada de sinais com maior volume. Este é um bom exemplo de código populacional, ou seja, se chegam mais sinais do sabor doce, o sabor doce vai ser reconhecido. Se chegam mais sinais do sabor salgado, o sabor salgado vai ser mais reconhecido, e assim por diante. Para a produção desse vídeo, as imagens e conteúdos foram retirados das seguintes referências: Silverton, Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, 7ª edição. Aqui o capítulo e as páginas para consulta. E Kendall, Princípios de Neurociências, 5ª edição. Capítulo e páginas também para consulta. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curta e compartilhe para ajudar o canal. Se inscreva no botão embaixo e continue assistindo a série sobre neurofisiologia. Até o próximo vídeo.